atenção ao que é importante. Dê atenção ao que é importante. Falar sobre família, falar sobre uma casa que Jesus teve, nos reporta uma dessas nesse texto de Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42. Fala que Jesus esteve na casa de uma família chamada Marta, Maria e Lázaro. Eram 3 irmãos. Se a gente pode dar uma definição para cada um dos irmãos, a gente diria que Lázaro seria aquele que gera a alegria da casa. Preste atenção, porque em toda família você encontra exatamente esse perfil. Tem aquele que é o alegria, que é aquele que conta as piadas, tem aquele que faz todo mundo rir. Maria era aquela que estava muito mais voltada à atenção, à adoração, a ouvir, a perceber o ambiente, enquanto Marta era aquela agitada, era aquela do faz tudo, era aquela do organizar as festas, daquela que tinha... A Marta parece que tinha um TDAH elevado, porque ela era agitada. Em todos os textos que ela aparece, não são muitos, em 3 textos que Marta aparece, nos 3 ela parece agitada. Ela aparece correndo, né, questionando Jesus, porque Jesus chegou atrasado e seu irmão morreu, Lázaro. Então, Marta parece que tinha um TDAH elevado, né? Assim como Mateus parece que as pessoas querem dizer que ele tinha um perfil de autismo. Então a gente pode dizer que Marta tinha um perfil de TDAH também elevado, era agitada, era aquela da correria. E Jesus decide entrar nessa casa. Essa é uma das casas que Jesus amava estar, porque Jesus amava essa família. Era a família dos seus amigos. Lázaro era conhecido como amigo, Marta foi conhecida também como amiga de Jesus. E aí Jesus amava estar nessa casa. Todas as vezes que Jesus ia para a Judeia, ele parava ali, nesse povoado, e ele entrava nessa casa e se hospedava nesse lar. Preste atenção, irmãos, porque o tema, ele precisa nos trazer à luz algumas realidades sobre a nossa vida. Eu quero que a gente saia daqui hoje colocando as coisas no devido lugar, sobre o nosso olhar para a família, sobre o nosso olhar para a igreja do Senhor. Dar atenção ao que é importante não é uma opção, é uma necessidade que nós precisamos para a nossa vida. Porque nós somos muito embaraçados num tempo como esse. E a gente acaba dando atenção demais às coisas que são relevantes e deixando negligenciar aquilo que é importante. Então nós não podemos nos perder num tempo como esse. Se desejamos que a nossa família seja uma bênção, quantos desejam que a sua família seja uma bênção? Nós precisamos aprender a zelar pela nossa atenção nas coisas. Nós precisamos aprender a guardar nossa atenção nas devidas coisas. Quantas famílias não se perdem aqui exatamente nesse lugar, irmãos? Porque a atenção está em coisas secundárias que não têm tanto valor assim. Tem até preço, mas não tem valor. Tem muitas casas, muitas famílias, muitos casais, muitos pais e às vezes até muitos filhos que depositam sua maior atenção em coisas que são secundárias, coisas que têm preço, mas não têm valor à luz dos olhos de Deus. E a falta de atenção tem destruído lares. Não sei se você concorda comigo, mas a falta de atenção tem separado casais. A falta de atenção tem distanciado pais e filhos. A falta de atenção tem deixado filhos de pais vivos órfãos. A atenção é uma das ferramentas que nós devemos investir sobre a nossa família. Eu quero que a minha família seja uma bênção, mas eu preciso zelar pela atenção para as coisas que são importantes para que eu faça a minha família ser uma bênção. E a falta de atenção tem destruído lares, separados casas. Hoje, irmãos, não sei se você concorda comigo, mas se entrega uma atenção maior ao mundo virtual do que ao mundo real. Essa é a realidade de muitas pessoas. E você não pode se perder aqui, você precisa estar atento a isso. Não estou falando que você não deve dar atenção à rede social, talvez você trabalhe com isso. Não estou falando que você não deva dar atenção à mídia, ao seu Instagram, às redes sociais que você tem. Não estou falando isso, porque às vezes você usa isso de forma positiva para a sua vida, para a sua família. Mas a gente não pode nunca trocar o mundo real pelo mundo virtual. A gente não pode nunca dar mais atenção a uma realidade que é imaginária, que às vezes nem é aquela verdade que você está vendo, por uma verdade que caminha ao seu lado todos os dias.
Nem tudo que nós ouvimos é uma realidade. Nem tudo que nós vemos é uma realidade, irmãos. Muito está sobre nossos olhos. Jesus nos ensina isso quando diz: se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo estará em luz. Mas se os seus olhos forem trevas, que grande trevas estará a sua vida. Então, nem tudo que a gente enxerga é uma realidade. Depende muito de como nós estamos em Deus. Precisamos estar atento ao que nós estamos focados, irmãos. Nesse texto, Jesus passa por Betânia, um povoado, onde tinha algumas casas, onde todo mundo se conhecia, mas lá havia uma casa em que Jesus era muito chegado a ela, que é a casa de Marta. E Marta faz esse convite para Jesus se hospedar lá. A Bíblia não dá essa certeza, mas dá a impressão de que Marta era a irmã mais velha. Marta era a mulher que recebia, né, era a anfitriã da casa. Essa era uma família amiga e hospitaleira do ministério de Jesus. A nossa casa precisa ser uma casa hospitaleira do ministério de Jesus. A nossa família precisa ser uma família hospitaleira, a missão de Jesus, a obra de Jesus. Nós precisamos abrir a nossa casa para a obra de Jesus acontecer. Nós somos uma igreja que funcionamos não só nessas quatro paredes, somos uma igreja que amamos também funcionar nas casas, e a gente zela por isso. Nós temos mais de 60 GFs funcionando, espalhado pela cidade. A gente é apaixonado por essa visão que entra nas casas, e eu quero muito mais do que isso. Eu quero que você abra a porta da sua casa para a obra de Deus poder acontecer lá. Eu quero que você seja uma pessoa assim, que quer fazer da sua casa uma casa hospitaleira da obra de Jesus. Eu quero que aqui passe a obra do Senhor. Eu quero que o ministério de Jesus aconteça também a partir da minha casa. Durante o ministério de Jesus na Judéia, ele sempre se hospedava nessa casa. E nessa passagem aqui, nós lemos em Lucas capítulo 10, foi a primeira vez que Jesus esteve nessa casa. E ele deixou um grande ensinamento. Aqui Jesus não fez um milagre. Aqui Jesus fez uma transformação de mentalidade. Está na hora de a gente dar atenção àquilo que é importante. Está na hora de você dar mais atenção àquilo que é importante. Para a minha casa ser uma bênção, primeira coisa que a gente precisa aprender nesse texto, primeira realidade, é que eu preciso ter uma prioridade. Diga assim: eu preciso organizar as prioridades da minha vida. Tenha cuidado com isso. Conselho que eu dou a você: priorize a presença do Senhor. Se você tem que priorizar algumas coisas da sua vida, coloque em ordem as coisas a níveis de valor. Não é a nível de preço, é a nível de valor. Qual o valor que o Senhor tem para a sua vida? Qual o valor que Deus tem para a sua casa? Qual o valor que essa palavra tem para a sua vida e para a sua família? Se essa palavra tem um valor imensurável e não há tesouro nessa terra que se compare ao valor que essa palavra tem, ela precisa ser prioridade na sua vida. Se o Senhor, Ele não tem valor comparável a nada nesse mundo, então priorize a presença do Senhor na sua vida. Amém? O texto diz que Marta e Maria recebem Jesus. Preste atenção nisso, irmãos. O texto não deixa um ensinamento de que só Marta trabalhava na casa e Maria não. Não. Até Jesus chegar, Maria e Marta funcionavam muito bem na casa. Todas as duas lavavam a louça, todas as duas varriam a casa, todas as duas faziam comida, todas as duas atendiam bem os seus convidados, até Jesus chegar. Mas quando Jesus chega, aí se revela. Quando Jesus chega, aí, irmãos, algo acontece. As duas receberam bem Jesus, porém, quando Jesus chega, se define aonde está a prioridade das coisas. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Porque quando Jesus chega na nossa vida, na nossa casa, muita coisa vai ser revelada como prioridade da nossa vida. E a gente vai ter que analisar quem é a prioridade sobre a minha vida e meu coração. Até Jesus chegar, elas agiam e faziam, mas quando Jesus chegou, a prioridade foi revelada. Quando a palavra chega na nossa vida, ela traz luz, ela nos revela nossas prioridades, ela revela onde está o nosso coração. Aquilo que era prioridade para uma, era secundário para outra. Só esqueceram que
o convidado era Jesus. Aos olhos de Marta, a prioridade era fazer as coisas, era o serviço. Nós não podemos julgar a motivação de Marta, mas talvez seja ela queria ser vista por Jesus, trabalhando. Não tem pecado nisso. Ela queria ser vista por Jesus fazendo as coisas. Eu vou receber Jesus na minha casa, então eu quero que ele me veja servindo. Eu quero que ele me veja agitada fazendo as coisas, porque eu quero deixar tudo em ordem, em perfeito estado. Eu quero deixar a casa mais brilhante possível. Nada errado nisso. Até quando a presença de Jesus é deixada de lado. Não tem nada errado em a gente trabalhar, em a gente servir e querer que Jesus nos veja servindo. Só passa a ser um erro, irmãos, quando a gente deixa a presença de Jesus de lado e se torna uma prioridade a gente querer fazer algo para chamar a atenção de Jesus. Aos olhos de Maria, a prioridade foi: Jesus está na minha casa, eu quero sentar para ouvir o que ele tem para me dizer. Eu quero ouvir a direção que ele tem para falar para mim. A forma que nós tratamos e conduzimos a nossa casa muda quando as nossas prioridades estão no lugar certo. Há uma coisa que é tão extraordinária e tão excelente, que pode ser considerada a melhor coisa a se fazer na vida. Mas a presença de Jesus, irmão, sempre será mais importante do que todas as coisas desse mundo. A presença do Senhor, para aqueles que descobrem o valor que Jesus tem para a sua vida, sempre estará em primeiro lugar. O texto diz que Marta foi ficando cada vez mais agitada, porque ela passava de um lado para o outro na casa, e não tinha a presença como de costume da sua irmã, porque todos os dias Maria estava lá com ela, na mesma tarefa, mas naquele dia em que Jesus entrou na casa, Maria disse: a minha prioridade é sentar aos pés do Senhor. A minha prioridade é contemplar o que Jesus tem. A minha prioridade é parar um tempo na presença de Jesus e ouvir o que Ele tem para mim falar. E aí Marta começou a ficar agitada, começou a ficar ansiosa com as coisas. E por ver que a sua irmã estava simplesmente sentada, sem fazer nada. E aí o texto diz que Marta olha com reprovação. E ela procura por Jesus, com um certo inconformismo. Porque aos olhos dela, ela estava dizendo assim: eu não me conformo. Por eu estar fazendo isso, e a minha irmã não está fazendo nada. Eu estou inconformada porque eu estou fazendo o que é necessário fazer. E eu vejo essa minha irmã não está fazendo nada, está só sentada. Nós precisamos ter cuidado com isso. Com as nossas reprovações. Com a nossa causa justa própria. Com os nossos inconformismos. Ela chegou para Jesus e disse assim: Senhor, tu não te importas de a minha irmã não me ajudar no serviço? Eu correndo tanto, suando tanto, trabalhando tanto, o Senhor não vai fazer nada com isso? Ela queria, irmãos, mesmo era que Jesus corrigisse Maria na frente de todos e mandasse Maria ir trabalhar. Essa era a vontade de Marta, irmãos. Vamos ser sinceros, porque se ela foi até Jesus, ela interrompe Jesus na mensagem, na pregação, e ela diz: Jesus, faz alguma coisa, está errado isso, eu não me conformo, eu estou aqui fazendo tanto e a minha irmã está sentada aí fazendo nada. Mas a resposta de Jesus foi surpreendente a todos. E se ele ensinava nessa casa sobre o reino de Deus, ele ensinou aqui sobre prioridades. Ele disse: Marta, você está ansiosa demais com muitas coisas. Poucas são necessárias, ou apenas uma. A resposta de Jesus foi tão profunda. Para uma mente que estava tão agitada, Jesus traz a calmaria. Para um coração que estava inconformado, Jesus traz a justificativa.
Para uma pessoa que estava querendo justiça própria, Jesus traz a justiça do reino de Deus sobre essa pessoa. Ele diz: Marta, para um pouco da sua agitação, da sua ansiedade, da sua preocupação com tantas coisas e tantas pessoas. Uma só é necessária. A sua irmã escolheu a melhor parte. Vocês estão entendendo aqui o que o Senhor está falando? Enquanto Marta se preocupava em fazer algo para Jesus, Maria se preocupava em receber algo de Jesus. Maria estava como um vaso vazio, desejando ser cheia na presença de Jesus. Ela não queria perder a oportunidade. Quem estava na casa era Jesus, era a presença do Senhor, ensinando a palavra do reino. Então ela procurava receber mais, uma postura de humildade. Maria se deleitava mais em Jesus do que no serviço a Jesus. E olha, o Senhor está mais interessado em você do que no seu serviço. Jesus, ele se importa mais em você estar na presença dele, em você estar atento e atenta ao que ele tem para falar. Sabe o que Jesus mais deseja? Entrar na sua casa e toda a sua casa parar para recebê-lo e ouvir o que ele tem para falar. Maria escolheu se deleitar mais em Jesus, aos pés de Jesus. E aquilo gerou a admiração do próprio Senhor. E nos faz entender, irmãos, que vida com Jesus é mais importante que trabalhar para Jesus. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Principalmente para uma igreja que tem um DNA de servir. Porque nada vale se a gente serve a Jesus sem ter vida com Jesus. De nada vale a gente estar aqui servindo as pessoas e apresentando Jesus se a gente não tem vida com Jesus. Se a gente não se importa em estar na presença de Jesus. Se a gente não se importa com prioridade em ouvir o que Ele tem para falar. Antes de eu colocar a camisa para servir, eu preciso ouvir o que Ele tem para me dizer. Antes de eu pegar uma vassoura para varrer a casa, eu preciso ouvir o que Ele tem para me dizer. Jesus não está dizendo que está errado Marta servir. Jesus está dizendo que ela deveria escolher como prioridade ouvir, ter relacionamento, intimidade, estar aos pés dEle, estar admirada pela presença dEle na nossa vida. Jesus quer usar você. Ei, Jesus quer usar você como um vaso. Jesus quer usar você como instrumento nas mãos dEle. Jesus quer te usar com um serviço de excelência, com um serviço de amor na vida de todas as pessoas. Mas você precisa, como prioridade, ouvir Jesus falar. O que nós fazemos com Jesus é mais importante do que o que nós fazemos para Jesus. A comunhão com Jesus vem antes do serviço a Jesus. Quando nós olhamos para a família, é a mesma percepção, irmãos. Priorize a sua comunhão com a sua família. Priorize a intimidade com a sua família. Priorize o relacionamento com os seus. Isso não pode ser trocado, irmãos. Porque você pode dizer aos seus filhos: pai, tenha cuidado com isso. Quando o seu filho te procura e você diz: agora não, menino, eu estou muito ocupado com as tarefas da casa. Porque amanhã ele pode não te procurar. Você pode dizer: eu estou muito atarefado agora, eu estou aqui na correria de deixar a casa organizada, eu estou fazendo um almoço, eu estou aqui limpando, eu estou fazendo faxina, seja o que for, não tem nada errado nisso. Se torna erro quando a gente troca a prioridade das coisas, quando a gente deixa de dar atenção àquilo que é importante, que são pessoas, que são família, que são nossa parentela, que é os nossos irmãos na fé. E a gente acaba se perdendo com isso. Jesus não estava recriminando Marta, Jesus estava ensinando a Marta sobre as prioridades. Você entende isso? Amém? Em momento nenhum aqui no texto, Jesus disse que está errado o que Marta está fazendo.
Jesus só diz assim: Marta, a sua irmã Maria escolheu a melhor parte. A sua irmã escolheu como prioridade sentar aos meus pés. A sua irmã escolheu como prioridade ter intimidade, ter comunhão, ter relacionamento. Antes do serviço é mais importante o relacionamento. Antes do serviço é mais importante a comunhão. Talvez você está negligenciando a intimidade com a sua casa, porque você está muito mais preocupado com o serviço, com o que você pode fazer. Quantos homens não dizem: ah, pastor, eu já boto feijão e arroz na mesa, já está tudo certo, eu faço a minha parte. Não, irmãos. Ah, pastor, eu compro presente e dou ao meu filho, já está tudo certo. Não, às vezes ele não quer presente, ele quer presença. Às vezes o que a sua casa precisa não é feijão e arroz na mesa, é você sentado na mesa com a sua família. É isso que Jesus está ensinando sobre prioridade. Priorize a presença, seja do Senhor, seja da sua família, seja do seu marido, da sua esposa, seja dos seus filhos, seja de quem for, priorize a presença. O relacionamento pessoal com Jesus produz em nós, irmãos, uma mudança. Produz em nós um coração diferente. Quanto mais intimidade você tem com a presença, mais você tem da presença na sua vida. E aí você muda o seu coração, você muda a sua mente, a sua forma de tratar as pessoas, a sua forma de acolher, a sua forma de servir, a sua forma de amar as pessoas, até a sua forma de julgar as coisas muda quando você está priorizando a presença do Senhor. O que faltava em Marta? Priorizar a intimidade com Jesus, para que ela pudesse julgar de forma diferente a sua irmã, para que ela pudesse olhar de forma diferente para a sua casa. Jesus disse: Marta, apenas uma coisa é necessária agora, é estar contemplando a presença, é estar ouvindo o que eu tenho para falar. Essa é a única coisa que deve estar acima de tudo mais na nossa vida. É priorizar a presença. Quantas famílias não priorizam a presença? Quantas casas não estão nem aí para a presença de Deus ou a presença de família, dos parentes, dos chegados, até dos irmãos que vão na casa. Eu não gosto de ir numa casa, irmãos, onde eu sou recebido pelas pessoas, e as pessoas estão lá agitadas de um lado para o outro, organizando, fazendo comida, e não sei o que, e não me dá atenção. Para mim não está priorizando a presença de alguém que está lá. Ai, eu tenho que correr para fazer a comida, amém, é importante, irmãos. Não estou falando que não seja, mas a gente não pode negligenciar aquilo que é mais importante. Você está comigo aqui? Você está comigo? Deus está falando ao coração de alguém aqui? Talvez está na hora de você reavaliar suas prioridades. Ainda é tempo de você corrigir aquilo que você está falhando. Se por acaso você está falhando em priorizar a presença dos seus familiares, volte, se corrija, se arrependa, peça perdão e comece a fazer algo diferente a partir de hoje. Se a gente olha para a família chamada igreja, é a mesma coisa. Se a gente não prioriza a presença das pessoas aqui nesse lugar, e você se preocupa muito mais com o serviço, você está trocando a prioridade das coisas. Porque aqui nessa igreja a prioridade são as vidas. Primeiro vem Jesus, que é o cabeça. Mas segundo, é aquilo que Jesus morreu na cruz, que são vidas, são pessoas. E se em nome de uma liderança você distrata alguém, você está errando. Se em nome de uma liderança, de um serviço voluntário, você trata mal alguém, seja quem for, até da família, ah, mas é meu irmão da casa, eu posso tratar ele assim. Não, irmão, se é seu irmão da casa, você tem que tratar com mais valor. Porque se você não cuida dos seus, você está negando a fé. Jesus está falando conosco, porque Jesus está na casa. Jesus está na casa. E se Jesus está na casa, Ele quer que você priorize a presença e a palavra dEle. Você está comigo? Segundo, para que a minha casa seja uma bênção,
eu preciso cuidar das distrações, daquilo que me distrai, daquilo que rouba o meu foco. Marta estava tão preocupada com as tarefas domésticas, que perdeu de vista que quem estava na casa dela era Jesus. Ela se distraiu com as tarefas e esqueceu que quem estava na casa era Jesus. Distrair, irmãos, é afastar, é desviar o pensamento de algo que é foco. Isso pode e deve ser aplicado na nossa própria vida. Quando muitas vezes nós nos distraímos com tarefas, preocupações desse mundo, com a própria vaidade do ser humano e deixamos de prestar atenção às coisas que são mais importantes. Deixamos de prestar atenção quando Jesus está falando, quando Jesus está se movendo, quando Jesus está fazendo algo conosco e através de nós. Tem muita coisa boa, e eu concordo com você, mas nós precisamos ter cuidado, porque coisas boas podem te distrair da melhor coisa da sua vida, que é você ter Jesus na sua vida, porque Ele te dá salvação, e você obedecer a palavra, porque ela te leva a acumular um tesouro nos céus que você vai receber, chamado galardão, quando você entrar na presença do Senhor. Quer um conselho? Abra mão do seu ego. Quer um conselho? Abra mão do seu individualismo. Porque, irmãos, individualidade não combina com família. Não combina, há choque. Porque família é coletivo. Diga assim, família é coletivo. E quando nós estamos em coletivo, o eu precisa sair de cena. Aqui Jesus está em família, sim ou não? É uma casa, é uma família. E ao perceber que Marta queria ser atendida aos seus desejos, Jesus toma a palavra e ensina que uma casa para ser uma bênção não é sobre o que eu penso e o que eu quero, mas é sobre o nós, é sobre o coletivo. A voz de Marta foi: o Senhor não se importa com a minha irmã me deixar servindo sozinha? Mande ela me ajudar. Perceba o questionamento de alguém que só se preocupa consigo mesmo e não com o outro. Você está compreendendo aqui, irmãos? Amém ou não? Nós podemos ter muito de Marta e muito de Maria em nós. Nós precisamos aprender a organizar a nossa mente e o nosso coração. Quando se trata de igreja, irmãos, família, igreja, ela representa uma família. Quando se trata de família ou igreja, nós precisamos pensar coletivamente. O mal desse século é a errônea teologia que diz que você pode ser igreja de casa. Não tem respaldo bíblico para isso. Porque Jesus compara a igreja com um corpo. E o que é um corpo? Corpo é coletivo. Você já viu um corpo só com a cabeça? Já viu um corpo sem cabeça? Andando para lá e para cá? Não, porque é um absurdo. Então, quando se trata de família, é coletivo. Diga assim, minha família. Diga, minha família. Somos nós. Diga mais uma vez, minha família. Somos nós. Diga assim, a minha igreja. Somos nós. Você pode dizer isso a 3 pessoas aí? Diga assim, nós somos a família de Deus. Diga aí a outra pessoa também. Diga, nós somos a igreja do Senhor nessa geração. Diga, nós somos o corpo de Cristo. Você está incluído em algo maior do que você. Porque Paulo não diz você é o corpo, Paulo diz você é o membro do corpo. Então talvez você seja o dedo mindinho, talvez seja a orelha,
Talvez você seja o nariz, o olho, talvez você seja um dedo do pé. Mas você é um membro, você está incluído em algo maior. Pode-se ouvir um amém aqui desse auditório? Você está incluído em algo maior do que você. Então para um pouco e pensa que não é sobre você. Marta estava pensando que era sobre ela, e Jesus dizendo, não Marta, não é sobre você. Mude esse olhar. Ser corpo, irmãos, é se importar com o outro, no que nós fazemos também. Paulo certa vez ensinou os irmãos de Coríntios, no primeiro capítulo, no primeiro livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, Paulo diz assim, preste atenção o que Paulo diz. Por isso, irmãos, se a comida que você come escandaliza o seu irmão, decida não comer mais. Isso é igreja. Se comer carne vai escandalizar o seu irmão, decida não comer mais carne. É forte, né? Mas isso é família, irmão. E eu não estou falando só para a igreja, estou falando também para a sua casa, a sua família. Porque o que Jesus está fazendo aqui nessa casa era transformando a mentalidade da casa. Preparando o ambiente para um milagre que ele faria 1 ano depois, na mesma casa, quando ele ressuscita Lázaro. Mas como ele faria isso se ele não preparasse o ambiente antes? Ei, preste atenção, Jesus quer preparar o ambiente da sua casa, para depois ele fazer um milagre. Mas como você quer receber um milagre se você não está pronto, mentalmente falando, para receber o milagre que Jesus quer fazer na sua casa? Então decida mudar a sua forma de pensar sobre família, sobre igreja, sobre o coletivo. Se comer tal comida escandaliza, meu irmão, eu decido não comer. Isso é não se distrair no que é importante. Isso é dar atenção ao que é importante. O que é importante para a sua família? Responda comigo e diga assim, toda a família. O que é importante para a sua família? O que é importante para a sua família? Mas fale com convicção. É toda a família. Se toda a família não é importante para você, tem algo errado, irmão. É porque eu não gosto de fulano. É porque eu não me dou com cicrano. Irmãos, não é sobre você, é sobre família. Você está incluído em algo maior do que você. É porque eu não me dou com cicrano na igreja. É porque eu não tolero os fulano. Não é sobre você, é sobre um coletivo. Você está incluído em algo maior. É porque eu não gosto do meu dedo midinho, é feio, é troncho, é não sei o quê. Ai, irmão, é sobre um coletivo. Porque além do dedo midinho, existem tantas outras coisas incluídas no corpo. É isso que Jesus estava ensinando a Marta. Não é sobre você, Marta. É sobre uma família, é sobre uma essência, é sobre uma realidade de casa. Nós precisamos cuidar disso. Você está comigo aqui? E por último, não menos importante, para que a nossa casa seja uma bênção, gaste sua vida com a boa parte. Jesus termina dizendo isso. Olha, Marta, olha o exemplo da tua irmã. Ela escolheu aquilo que é necessário. A boa parte, e dela não será tirada jamais. Existe uma parte que deve ser valorizada, que é a nossa intimidade, que é o nosso relacionamento. Aos olhos de Jesus, quem estava falando isso era o próprio Jesus. Aos olhos de Jesus, ouvir e praticar a sua mensagem sempre será a melhor escolha. Quando você decide ouvir o que Jesus tem para te dizer e praticar o que Jesus diz, sempre será a boa parte que você está escolhendo. Não importa o que venha depois, faça a sua parte. Escolha a boa parte sempre. Jesus ama quem se interessa por Ele. Nessa ocasião, tinha Marta se ocupando com as coisas para fazer. Mas tinha Maria se ocupando com as palavras para ouvir. Não que fazer um nos isenta da responsabilidade de fazer o outro.
Nós precisamos ouvir e precisamos praticar. Mas nós não podemos mudar a prioridade das coisas. Eu faço primeiro, depois eu vou ver o que vai dar. Irmãos, assim você não está escolhendo a boa parte. Eu vou correr para fazer, depois eu vejo no que vai dar. Você precisa ouvir de Jesus, que é escolhendo a boa parte, que o seu tesouro não será tirado jamais. Por quê, pastor? Porque as outras coisas, existem ladrões, existem traças, existem ferrugens que roubam de nós. Mas há uma boa parte, diga assim, há uma boa parte. Há um tesouro que não tem ladrão, que não tem ferrugem, que não tem ninguém que possa roubar de mim. Diga assim, que é ouvir e praticar a palavra de Jesus. Se você ama Ele, você pode aplaudir a Ele nessa noite. Quando Jesus ele vai ensinar sobre o tesouro do céu, em Lucas capítulo 12, mais à frente aqui, 2 capítulos, ele diz assim, ensinando sobre prioridades, e há um tesouro no céu que ninguém pode roubar, ele diz, olha, vendam tudo que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guarde as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubar você. Lá as traças não podem destruir o que você ajunta, pois onde estiver a sua riqueza, ali estará o seu coração. Não sei se você entendeu, mas Jesus disse, existe um tesouro na terra, que ladrão rouba, e que um dia se acaba. Mas existe um tesouro no céu, que não há ladrão que possa roubar, e não há nada que possa destruir. Jesus disse, você tem que escolher, pegue o tesouro da terra, e use como generosidade para ajudar pessoas. Aí ele diz um segredo, ele diz, aonde estiver o teu tesouro, Jesus está dizendo, dependendo da sua escolha, ali está o teu coração. O problema de muita casa hoje é que o coração não está onde deveria estar. É que as prioridades não estão onde deveriam estar. O problema de muito casamento hoje é que o coração está nesse mundo. E nesse mundo nós somos roubados. Nesse mundo nós somos destruídos. Nesse mundo nós somos traídos. Nesse mundo nós somos envergonhados. Nesse mundo nós somos julgados. Se o nosso coração está aqui, nós vamos sofrer aqui. Mas se o meu coração está no tesouro que é acumulado nos céus, aí eu farei como Maria. O que Maria fez? Escolheu antes de tudo estar aos pés de Jesus. Escolheu antes de tudo priorizar a presença. Escolheu antes de tudo valorizar a palavra que Jesus tinha. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Valorize o que Jesus tem para falar para você. Se eu posso te dar um conselho como pastor, e eu sempre ensino assim, você não vai me ver ensinando diferente. Antes de tomar uma decisão na sua vida, ouça o que Jesus tem para falar. Pare um pouco de ouvir o que as pessoas têm a dizer disso. Pare um pouco de ouvir os conselhos, o modismo, a rede social. E pare e coloque seu coração no melhor e maior tesouro que você um dia descobriu, que é a presença de Jesus na sua vida. Se você tem Jesus, nenhum outro tesouro vale mais do que o que Ele tem para te dar e falar com você. Você não vai errar se antes de qualquer coisa você parar para ouvir Jesus. A gente falha aqui, porque a gente é ansioso,
A gente é preocupado, a gente quer, a vaidade vai lá para cima, e a gente quer fazer, porque eu quero matar o meu desejo. Nós somos movidos por desejos acima de necessidades. Porque por muito você faz pelo que você deseja, e não porque você precisa. Porque se a gente vai valer direitinho, a gente vai dizer, eu nem preciso disso. Por quê? Porque eu já tenho Jesus. Para um pouco e você tem que dizer isso para você. Todas as vezes que a sua carne tentar a você fazer algo, você precisa dizer, será que eu preciso disso mesmo? Por quê? Porque eu já tenho tudo que eu preciso, que é Jesus. Jesus se completa. Jesus se torna pleno. Jesus se faz filho e filha. Jesus restaura as suas dores e as suas feridas. Jesus liberta você de todos os seus cativeiros. Jesus, Ele te abençoa. Jesus, Ele muda a sua geografia. Jesus, quando entra na sua vida, Ele se torna o seu maior tesouro. É como aquela parábola que Ele contou. Um jovem foi passear no campo e encontrou um grande tesouro. Ele volta, vende tudo que tem e compra aquela terra, porque ele diz, nada valerá mais para mim do que esse tesouro que eu encontrei. Esse tesouro se chama Jesus na sua vida. Nós precisamos aprender a valorizar mais esse tesouro. E como nós faremos diferente? Como nós teremos um coração diferente? Como nós iremos olhar para os irmãos de forma diferente naquele dia, naquela casa? Jesus ensina a Marta e também ensina a Maria e ensina aos seus discípulos também que a prioridade não pode ser trocada. Diz a 3 pessoas assim, a prioridade da sua vida nunca pode ser trocada. Diga assim, não troque o seu maior tesouro, que é Jesus na sua vida, por qualquer outra coisa desse mundo. Jesus precisa ser o meu maior tesouro. Ele diz, aonde estiver o seu maior tesouro, ali estará o seu coração. Tem sido um desafio, irmãos, hoje, a gente ser crente, ser cristão, ser igreja do Senhor. Porque são tantos outros tesouros que aparecem na nossa vida. São tantas outras coisas que a gente diz assim, isso tem valor, isso é rico para mim. É nada, irmão, isso vem e vai. Você ganha hoje e perde amanhã. Sabe, esses dias, irmãos, não tem sido fáceis para mim. E nas minhas orações eu digo, Senhor, me ajuda. Tem alguma coisa que o Senhor quer tratar e falar comigo. E aí Jesus diz, olha para a tua vida. Não te falta nada. Eu sustento você. Eu sustento as árvores, os lírios, os pássaros. Não vou sustentar você, que vale muito mais. Para de andar ansioso e mais preocupado demais como será amanhã. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Jesus está dizendo, olha para você. Coloque a sua prioridade no lugar certo. Sabe por que você anda tão ansioso e preocupado, agitado? Porque você está deixando de colocar o teu coração no lugar certo. E o teu coração está indo para outra direção. Não perca a direção do seu coração, irmãos. Ei, Jesus está falando com você nessa noite. Não perca a direção do seu coração por vaidade. Não perca a direção do seu coração por coisas desse mundo. Não perca a direção do seu coração por riquezas que hoje são, amanhã não são. Coisas que hoje vêm, amanhã vão embora. Pessoas que entram e amanhã saem. Não desvie o seu coração do maior tesouro, que é sentar aos pés de Jesus, que é buscar a presença de Jesus, que é parar para ouvir o que Jesus tem para você. Era
Era isso que Jesus estava ensinando naquela casa. Naquele momento, ouvir os ensinamentos do céu deveria ser mais importante do que cumprir os protocolos da terra. Não se perca querendo cumprir protocolos que o mundo exige, que a rede social exige, que a modernidade exige de você. Se você não usar essa marca, você está fora. Se você não fizer assim, você é cafona. Se você não andar com essa roupa, você está atrasado. Não coloque o teu coração nos protocolos desse mundo. Teu coração precisa estar sensível para ouvir a palavra e a voz dos céus para você. Nenhuma modernidade desse mundo é mais atual e mais futura do que essa palavra, que jamais vai mudar. Passarão céus, passarão terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Oh, aleluia!